pessoal, muito bem-vindos à segunda mensagem da série O Livro de Esther. O título da mensagem de hoje é Quando eu não vejo Deus agir. Quando eu não vejo Deus agir. Mas antes de continuar, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações, deixar o seu comentário e, acima de tudo, de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. O texto que eu quero ler com você hoje está escrito lá no livro de Esther, no capítulo 9, a partir do verso 20. Livro de Esther, capítulo 9, verso 20. A Bíblia diz assim: Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e oferta aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Eu vou parar por aí. Hoje é um dia muito especial, porque hoje, dia 16 de março, nessa quarta-feira, no pôr do sol de hoje, lá no calendário judaico, começa o 14º dia do mês de Adar. Começa o dia da festa de Purim. Essa festa que foi estabelecida lá no livro de Esther, se você continuar lendo o texto, vai falar esses termos mesmo, o dia de Purim, uma festa que é motivo de celebração. Uma festa que até hoje é comemorada não só em Israel, mas por judeus em todo o mundo, que celebram o dia que Deus fez uma reviravolta, o dia que Deus não só findou os planos de Amã, que era uma pessoa maligna, uma pessoa terrível, antissemita, queria destruição de todos os judeus, mas como reverteu ainda mais. Os planos de Amã não só foram frustrados, mas se levantaram contra o próprio Amã. Interessante porque o livro de Esther é um livro muito curioso. Um livro cheio de lições, cheio de verdades, cheio aí de inversões muito irônicas, cheio de curiosidades que muito tem a nos ensinar. Uma curiosidade muito pertinente para a mensagem de hoje é que em todo o livro de Esther não há uma única menção do nome Deus. Interessante porque o livro de Esther é um dos únicos livros da palavra de Deus que não há menção de Deus. Ora, a Bíblia não é um livro sobre Deus, mas só porque não tem a menção de Deus, não significa que Deus não está presente, pelo contrário, nós vemos as digitais de Deus em todos os capítulos do livro de Esther, nós vemos a provisão de Deus em cada detalhe, nós vemos o agir de Deus em todo o livro de Esther. O livro de Esther é cheio aí de coincidências. É interessante colocar coincidência entre aspas, porque nós cristãos sabemos que não existem coincidências, mas sim providências de Deus. Nós cremos no Deus que trabalha nos bastidores, enquanto nós não conseguimos perceber. A Bíblia fala que Ele dá os seus enquanto dorme. Enquanto você não percebe, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. E nós percebemos muito isso no livro de Esther. Nós começamos na última semana, na primeira mensagem, a falar como Esther chegou no trono. Essa que era uma heroína improvável, uma menina órfã de um povo que era considerado inferior, um povo malquisto no império. Ela que era uma menina pobre, criada ali pelo seu primo ou tio, dependendo da tradução da sua Bíblia. E de repente, através de um concurso de beleza que ela ganha, ela se torna a rainha do Império Persa, o império mais poderoso da época, um império imenso. Ela se torna a esposa do rei Xerxes ou do rei Assuero. Mas a Bíblia mostra ainda mais curiosidades no texto, no livro de Esther, porque a Bíblia fala que depois que Esther se torna essa rainha, ela, instruída ali por Mardoqueu, ela não revela a sua identidade, ela não revela que ela era judia. Talvez se assim o fizesse, ela não teria sido colocada naquela posição, mas Deus estava trabalhando em tudo nos bastidores.
A Bíblia fala que se levantou um camarada chamado Amã, e ele alcança favor diante do rei e é colocado como um primeiro-ministro, de fato, o braço direito do rei. Amã não era persa, a Bíblia fala que ele era um agagita, descendente do povo amalequita, um conhecido inimigo de Israel. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas mensagens. A Bíblia fala que ele era tão poderoso ali no Império Persa que todos deviam se curvar diante dele. Mas Mardoqueu, o judeu, se recusava a se curvar diante dele. E isso, logicamente, produziu ira em Amã. Ele que a Bíblia mostra como alguém egoísta, alguém inseguro, alguém maligno. Ele fica furioso com aquilo e decide matar Mardoqueu. Quando ele fica sabendo que Mardoqueu é judeu, ele não fica por aí não, seu plano maligno aumenta. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E ele decide matar todos os judeus do império. Ele convence o rei a emitir esse decreto. Ele fala que ele vai trazer um pagamento para o rei, e de fato, alguns estudiosos falam que talvez seriam os saques que ele ia fazer. Ele ia roubar do povo judeu depois daquele grande genocídio que ele estava programando fazer. E a Bíblia fala que ele decide a ir à frente com aquele plano maligno. Só que ele era tão paranoico que ele decide tirar a sorte para definir o dia que ele iria executar aquele plano. E ele joga ali sortes, e a sorte cai no 13º dia do mês de Adar. É por isso, no hebraico, a palavra sorte é a palavra pur, e a palavra sorte no plural, sortes, é a palavra purim. Por isso que o dia ficou conhecido até hoje como o dia de Purim. E a Bíblia fala que, em determinado momento, Mardoqueu e Ester ficam sabendo daquilo tudo e elaboram um plano para interceder diante do rei em defesa do povo judeu, do povo de Israel. Ester, que era a rainha, ela pede para Mardoqueu conclamar um grande jejum em toda a comunidade de israelitas ali no Império Persa, para que eles pudessem ali jejuar em pró de Ester. E ela decide, depois do 3º dia de jejum, se apresentar diante do rei. O rei recebe ela, estende ali o cetro dele, dizendo que ela poderia se apresentar diante dele. E Ester apresenta um pedido para que o rei e Amã, o seu braço direito, se apresentasse diante dela aí num banquete que ela realizaria para os dois. O primeiro banquete leva a um outro banquete, e no segundo banquete, Ester, de uma maneira muito estratégica, que nós vamos estudar e nos aprofundar nas próximas mensagens, ela se revela para o rei. E ela diz para o rei que ela era judia e que tinha alguém ali no reinado querendo o extermínio não só dela, como de todos os judeus. O rei fica furioso, afinal de contas, alguém estava querendo matar a sua esposa e todo o povo da sua esposa. E para surpresa do rei, Ester revela que essa pessoa era Amã, aquele que era como o primeiro-ministro de todo o império. O rei fica furioso e determina que Amã fosse executado. E de uma maneira muito curiosa, as pessoas falam que o próprio Amã tinha feito ali uma grande alta forca para executar o tio da esposa do rei, o tio de Ester, chamado Mardoqueu. O rei, mais do que depressa, determina que Amã fosse executado naquela forca. A Bíblia fala que o rei coloca Mardoqueu, o tio de Ester, na posição de honra que antigamente era ocupada por Amã. E não só isso, pelas instruções e pela intercessão de Ester e Mardoqueu, o rei emite um outro decreto, para que os judeus tivessem o direito e o dever de se defenderem e atacar todos aqueles que se levantassem contra eles. E isso acontece no 13º dia do mês de Adar. No dia que Amã tinha programado exterminar todos os judeus, acontece uma reviravolta e os judeus executam os seus inimigos. E no 14º dia, um dia depois, eles descansam e celebram ao Senhor. Para mim, a mensagem da festa do Purim lembra muito a mensagem da cruz.
A cruz, que era para ser o ponto final de Jesus, o ponto final de toda a humanidade, afinal de contas, o Deus que tinha se feito carne e habitado entre nós, estava morrendo no madeiro. Mas aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser o ponto final, se transformou num motivo de celebração. Foi na cruz que Deus cumpriu o seu propósito. Foi na cruz que eu e você fomos reconciliados com Deus. Aquilo que era para ser o pior momento da humanidade, se tornou o melhor momento da humanidade. Da mesma forma, o dia de Purim era para ser um dia de tragédia, de dor, mas Deus reverteu a história, e o dia de Purim hoje é lembrado como um dia de vitória e de celebração, o dia que Deus livrou o seu povo das garras de Amã. Eu não sei qual situação que você tem enfrentado, talvez pareça que é o ponto final, parece impossível uma solução, mas quando Jesus entra na história, aquilo que era para ser o ponto final, passa a ser o melhor momento da sua vida, passa a receber uma reviravolta, e a maldição se torna a bênção em nome de Jesus. Mas que interessante, o nome de Deus não é mencionado. Mas o agir de Deus, Ele está presente em todo o livro. Isso nos prega uma mensagem. Só porque você não está vendo, não significa que Deus não está fazendo. Só porque você não consegue perceber, não significa que Deus não está agindo. Pelo contrário, Deus trabalha nos bastidores. Deus trabalha enquanto você não consegue ver. Ele está movendo os céus e terras. Ele está produzindo ali as coincidências, que não são coincidências, pelo contrário, sim providências de Deus. Só porque você não está ouvindo, não significa que Deus não está falando. Pelo contrário, Deus fala até quando Ele se cala. O silêncio de Deus fala mais do que uma multidão de palavras. Aprenda a confiar, mesmo quando você não vê o agir de Deus. Isso é fé, isso não é sentimentos. Tenha a certeza que Deus jamais para de agir. Ele não se cansa, Ele não para até que Ele cumpra o seu propósito. Aprenda a ouvir o que Deus quer falar através do seu silêncio. Até o silêncio de Deus te abençoa. Mesmo quando você não vê Deus agir, saiba, Deus está agindo. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, deixar um comentário, compartilhando, testemunhando algo que Deus falou com você, se inscrever no canal para você ficar ligado em tudo que é postado aqui no nosso canal e de compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.